Como vão vocês? Tudo bem? Bom, aqui eu vou terminar de explicar a escala. Eu sempre tenho esse cuidado de explicar a escala para vocês, porque ela é um pouquinho complexa. Antigamente eu fazia no Excel e ficava mais difícil de entender. Agora eu fiz no Word para tentar ficar mais simples. Mas com certeza vão surgir dúvidas, principalmente nas 2 primeiras semanas. E aí vocês vão tirando as dúvidas durante a semana pelo WhatsApp, tá certo? E aí, depois de 2 semanas, vocês ficam craques na escala. Bom, em relação aos nossos cenários, tá certo? Então, temos os cenários matutinos de enfermaria, a nossa enfermaria no segundo andar, ali na sala de prescrição, próximo ao repouso de vocês, ali que fica o centro da nossa enfermaria, e lá dentro tem as especialidades, as visitas que são feitas, né? A enfermaria de pneumologia, eu sou o staff principal, mas o Dr. Francisco, o Dr. Fabrício e o Dr. Yuri também passam nos dias que eu não tô. Enfermaria de HRN é mato, reumato, nef, neuro, tá certo? O Dr. Fabrício e a doutora Dânia. Enfermaria de infectologia, principal staff é o Dr. Yuri. Enfermaria de metabolismo é a parte de endócrino e gastro. O HRT é fortíssimo, é referência em diabetes, tanto adulto quanto em crianças. Então, vocês vão ter oportunidade de rodar no enfermaria de referência em diabetes. É o Dr. Renato, porém ele está de licença prêmio, e aí nas quintas e nas sextas os endócrinos do ambulatório dão suporte, segunda, terça e quarta os staffs da enfermaria. Enfermaria de lactentes, enfermaria de bebezinhos até 2 anos de vida, Dr. José Kfouri e Dr. Francisco. Uma enfermaria que eu não conheço em nenhum outro serviço do país, que tem uma enfermaria específica para esses bebês, e vocês vão ver que a criança até 2 anos é bem diferente das outras, e é uma enfermaria muito legal, vocês aprendem muito. O pronto-socorro, no período matutino, a maioria das vezes vocês vão estar na área interna, como eu disse no áudio, pode ser, dependendo da escala de vocês que estiverem no PS fila e da disponibilidade de staffs na fila, vocês podem também fazer a porta de pronto-socorro. O ALCOM, o alojamento conjunto, vocês ficam com a doutora Monique, excelente profissional e uma oportunidade única no curso de vocês de terem experiência em neonatologia, tanto que a gente deixa 2 semanas com vocês lá, justamente para ter essa experiência que infelizmente é difícil de se conseguir e nós conseguimos para vocês. Eu creio que no 6º ano não tenha tanta experiência em álcool. E os ambulatórios, os matutinos, vocês vão estar escalados no de cardiologia, que é a doutora Luciane, a de endócrino, doutora Cristiane, e a de gastro, doutora Ana Beatriz, que é docente de vocês do 3º ano. No 3º ano também vai ficar com vocês no internato. E pela manhã vocês podem estar escalados no famoso pronto-socorro fila, pronto-socorro de atendimento em porta, se disponível, se não área interna, vai ser com as doutoras Carolina Pinedo e com o doutor Elvando, tá certo? À tarde, quando vocês estiverem escalados à tarde, vocês vão estar na enfermaria, que é o que eu disse para vocês, que é a enfermaria geral, vendo as intercorrências da enfermaria, vendo as reavaliações vespertina e as histórias clínicas dos pacientes que chegam das UPAs e do pronto-socorro, tá certo? Vocês ficam com os residentes e com o staff responsável. Os residentes, como eu disse para vocês, chegam às 14 horas. Quem estiver rodando no pronto-socorro vai estar também escalado na área interna do pronto-socorro, como é de manhã. E os ambulatórios vespertinos são os ambulatórios de pediatria geral, que são às quartas e quintas-feiras à tarde, às 13h30. Quarta-feira é comigo, quinta-feira com o Dr. Fabrício, vocês vão ter a oportunidade de rodar nos 2 ambulatórios. O ambulatório de neonatologia, com a doutora Ana Capucho, fantástica profissional, e o de neuro, com a doutora Gláucia, também fantástica. Espero que vocês gostem muito, tá certo? Então, esses são cenários, no total de cenários que vocês vão rodar nas 9 semanas, tá certo? E aqui depois vocês deem uma olhadinha dos staffs responsáveis pelos pronto-socorros e ambulatórios, tá certo? Bom, agora eu vou passar para vocês o cronograma de atividades, ou seja, a escala mesmo padrão. Tá certo? Eu vou utilizar, eu divido vocês em 4 duplas, né? As duplas de A a D.
sendo que um aluno será o número 1, outro aluno será o número 2, porque esses números vão ser importantes no momento que a gente for fazer os ambulatórios, as atividades de pronto-socorro e avaliativas, tá certo? Então vamos lá. Eu vou explicar da Fernanda e do Lucas, que são a dupla A, as 2 primeiras semanas, para vocês terem uma ideia mais ou menos como é uma escala padrão, tá certo? Então, na primeira semana, de 29/7 a 4/1, na segunda-feira é a semana de ambientação. Então, vocês vão estar com a Fernandinha às 7 horas, ela vai dar mais algumas informações do nosso rodízio para vocês, depois vai apresentar os cenários a vocês. À tarde eu coloco como ambientação, que acaba sendo, entre aspas, uma folga, porque durante o final de semana vocês vão ter que ver essa questão da escala. Então eu dou isso justamente porque eu tento puxar essa questão da escala antes de começar o rodízio. Então, vocês perceberam na tabela que as enfermarias estão divididas em cores, as enfermarias matutinas, tá certo? Isso foi mais para facilitar. Então, a tabela com a escala padrão de vocês vai ter uma cor pela manhã e à tarde somente os escritos, para saber o que o colorido é de manhã, o que não é colorido é de tarde. Então, o verdinho é a pneumo. Então, a Fernanda e o Lucas, na terça de manhã, quarta de manhã e quinta de manhã, vão estar escalados na enfermaria de pneumologia do segundo andar, né? Então, ali, depois que tiverem atividade com a Fernanda ou aula dos residentes, vão passar visita com a gente lá na pneumologia. Vai ser comigo e também com o Chico, com o Fabrício, com o Yuri, quem estiver nos dias que eu não estiver, tá certo? E vocês perceberam que na sexta, em vez de estar verdinho o pneu, tá cinza. Se tá cinza de manhã, é porque estará ou em um ambulatório ou no PS fila, tá certo? Então aqui na sexta de manhã, eles já estão escalados no ambiendo, ou seja, no ambulatório de endocrinologia com a doutora Cristiane. E no sábado não tem nenhuma atividade. Bom, e as atividades vespertinas? Na terça-feira à tarde, na verdade, todos vocês vão ter 4 encontros todos juntos comigo, nessa discussão clínica que é feita na terça à tarde. Começamos lá na sala de reuniões da clínica médica, tá certo? Às 14 horas, às 13 horas eu já estou lá, mas estou preparando os casos para 14 horas a gente fazer uma discussão e junto aí a discussão de raio-x. Espero que vocês gostem. Na quarta e na quinta é o dia dos ambulatórios. Metade da turma vai estar no ambulatório na quarta, metade vai estar na enfermaria na quarta. E na quinta, inverte, tá certo? E aí, depois, no meio do rodízio, a gente faz uma nova inversão para que todos tenham oportunidade de fazer os 2 ambulatórios. Então, quarta-feira, Ambi 1. Então, a Fernanda está comigo no ambulatório às 13h30 e o Lucas estará na enfermaria. Na quinta-feira, à tarde, a Fernanda estará na enfermaria e o Lucas que vai para o ambulatório do Fabrício. E aí vocês vão perceber que lá na frente, tá certo? Lá na frente vai acontecer o contrário. A Fernanda estará na enfermaria numa quarta e o Lucas no ambulatório e vice-versa. Acabou que quando eu salvei aqui, o PS virou OS, deve ser alguma coisa do download aqui, é um Mac, alguma coisa assim. Mas esse OS aqui que está escrito aqui é PS, e eu creio que na escala que eu mandei no WhatsApp está escrito PS, tá certo? Então quem está no rodízio do PS não vai para a enfermaria, vai para o PS porque já está no PS, tá certo? Bom, na sexta-feira à tarde está dito aqui, atividade de PS1, ou seja, o número 1 é a Fernanda, então a Fernanda estará comigo sexta-feira à tarde para fazer uma atividade PS. É uma atividade bem legal, também é uma coisa que eu faço há alguns anos com vocês, que é uma coisa que não tem também em nenhum curso de medicina no país, em nenhum rodízio. Então, eu sofri muito quando eu fui recém-formado e fui fazer plantão de PS, e aí desse sofrimento eu desenvolvi essa atividade que eu faço com vocês, bem tranquila, tá? Só para mostrar uma vivência, como é uma vivência de plantão em pronto-socorro. Bom, geralmente eu faço isso, né? Eu faço atividade PS com a Fernanda aqui na sexta, e na sexta seguinte será o Lucas, então aqui a Fernanda vai na atividade PS e o Lucas está de folga. Aqui na atividade 2 o Lucas estará no PS e a Fernanda está de folga. Acontece, pessoal, que esta atividade de PS, tá certo? Ela
pode ser feita com até 2 pessoas. Eu acho que fica bem produtivo somente 2 pessoas. Então, se o Lucas fizer junto com a Fernanda nesse dia, perfeito, os dois fazem aqui, e aí a semana seguinte os dois estão de folga, não tem problema, só vocês manifestarem, no caso aqui, só o Lucas manifestar que quer fazer junto, tá tudo certo, tá certo? Bom, vamos para a segunda semana. A segunda semana, o rodízio de enfermaria matutino do Lucas e da Fernanda é a Infecto, tá certo? Então eles estarão de manhã todos os dias na Infecto, exceto na quinta-feira que tá cinza, tá certo? Então na quinta-feira de manhã, o Lucas e a Fernanda estarão no ambulatório de gastro com a doutora Ana Beatriz, tá certo? E as tardes? Bom, na segunda, os dois estão de folga, à tarde. Na terça, estarão novamente na discussão clínica de terça à tarde comigo e com os outros colegas. Na quarta, a Fernanda no meu ambulatório, o Lucas na enfermaria. Na quinta, o Lucas no ambulatório e a Fernanda na enfermaria. E na sexta à tarde, é o Lucas que fará a atividade de pronto-socorro também comigo, tá certo? E como eu disse, se o Lucas quiser fazer aqui, também não tem problema, tá bom? E na segunda semana, na escala de todos vocês, vai ser o primeiro sábado, né? Que é o famoso sábado da aulinha de hidratação venosa. Como eu disse, esse vocês não vão precisar vir no HRT, tá certo? Esse aqui a gente vai fazer via WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Na terceira semana eles estão no rodízio da enfermaria de lactentes, sendo que na quinta-feira vão estar no PS Fila, que o PS Fila da quinta-feira vocês vão ficar com o Dr. Elvando, tá certo? Na semana 3, na segunda-feira à tarde, vão ter o ambulatório de neurologia com a doutora Glaucia. Na terça-feira à tarde, vão ter o ambulatório de neonatologia com a doutora Ana Capucho. Quarta e quinta já é o dia de ambulatórios. E sexta-feira estarão de folga, tá certo? Sendo que sábado é a atividade avaliativa desta dupla, tá certo? Ah, doutor, mas a minha atividade avaliativa é na terceira semana, que eu já não tenho tanta experiência no internato. O que fizer o último vai ter mais experiência que eu, vai fazer a prova melhor que eu. Podem ficar tranquilos que a abordagem da atividade avaliativa da semana 3 é diferente da abordagem da atividade avaliativa da semana 9, os critérios que eu uso, tudo. Então fiquem tranquilos que sempre, como eu disse, é uma atividade extremamente tranquila, vocês vão ver que é tranquilo, e eu sempre vou abordar relacionado ao tempo de internato em pediatria que vocês têm. Então podem ficar tranquilos, tá bom? Na quarta semana vai ser o rodízio de pronto-socorro, sendo que na terça de manhã vai ter o ambulatório com a Luciane, na quarta. Os ambulatórios, pessoal, são lá no ambulatório de pediatria, naquele corredorzão do ambulatório, pediatria, exceto o ambulatório de cardiologia, que é feito lá na cardiologia mesmo, no próprio ambulatório da cardio, e o ambulatório de endócrino, que é feito lá no ambulatório de endocrinologia. Os outros são no ambulatório de pediatria, tá bom? Bom, então estarão no PS, vão fazer a endócrino na sexta, a cardio na terça de manhã, na segunda tarde estarão no PS, na terça tarde estarão de folga, na quarta e na quinta é o esquema do ambulatório, como eu disse para vocês, e na sexta-feira estarão de folga. E assim sucessivamente. Todas essas folgas, pessoal, que vocês estão tendo vão ter ao longo do rodízio, estão relacionadas para garantir que vocês tenham uma média de 40 horas semanais, tá certo? Considerando os dias de escala, que são 9 horas, se você tiver escala de manhã e de tarde, vocês vão estar 9 horas ao dia, e justamente esses 3 dias de sábado, que é a aulinha de hidratação venosa, a revisão para a prova, que é no sábado da semana 7, e o dia que vocês estiverem escalados na atividade avaliativa, tá certo? Então, todos vocês vão ter um dia que vão estar na atividade avaliativa e um dia que estarão nessa famosa atividade de pronto-socorro. Sendo que durante as 9 semanas, pela manhã, vocês vão rodar em todas as enfermarias, sendo que pronto-socorro e Alcon, vocês vão rodar 2 semanas, que são pronto-socorro sempre muito importante, e o Alcon para vocês terem essa oportunidade de viver o Alcon que vocês não tiveram durante o curso, tá certo? Então, basicamente é isso, vocês vão ter o EAC, tá bom? Já está garantido, e também o teste de progresso na semana 9, então já coloquei tudo isso. E na última terça-feira,
vou fazer uma correção da prova. Vou pegar a prova e passar para vocês lá na sala de reunião da clínica médica o gabarito oficial da prova, tá certo? Mas como eu disse, fiquem tranquilos em relação a essa prova, fiquem tranquilos em relação à avaliação prática de sábado, que no final das contas nós valorizamos demais o desempenho de vocês durante as 19 semanas, tá bom? Nesse ponto aí, fiquem extremamente tranquilos. E todos vocês têm uma escala semelhante, tá bom? Então temos aqui todas vocês. Esse aqui abriu no Word Online aqui do Google Chrome de um Mac, então ficou meio desconfigurado, mas para vocês deve estar mais configuradinho. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida em relação à escala, mesmo depois que começar o rodízio, eu sei que aí às vezes você vai, mas doutor, o que é esse Ambiendo, Ambicate, para onde que eu vou? Eu não sei onde que eu tenho que ir. Eu abro a escala aqui no celular, falo, ó, você vai ficar em tal lugar, tal, e durante a semana, como eu disse, vocês vão pegando aos pouquinhos. Espero que vocês gostem, tá? Nós fomos evoluindo em relação a cenários, em relação a tudo, com os feedbacks de vocês. Ficamos muito orgulhosos de como é o rodízio, da complexidade do número de cenários que vocês rodam. É um rodízio que a gente acha muito completo, a gente vai comparar o nosso rodízio com as faculdades particulares, vou combinar o rodízio até com outros públicos também, e no fim das contas, a gente percebe que é um nosso rodízio muito complexo. Claro que a gente sabe que às vezes é pesado, vocês já estão chegando no final do ano mais cansados, mas a gente quer mostrar para vocês, para quem quer fazer pediatria e para, claro, para a maioria que não quer fazer pediatria, que a pediatria tem é bonita, tem a sua importância e que mesmo vocês não gostando inicialmente da pediatria, você fala, pô, legal, vou estudar esse tema porque fiquei estimulado, porque o rodízio é bom. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera, estamos à disposição de vocês, tá certo? O Carlinhos e a Fernanda vocês já conhecem dos anos anteriores e vocês vão ter um contato maior por agora. Espero muito, tá? Que vocês gostem e estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, tá? Só perguntar para mim que eu fico à disposição para vocês, tá certo? Um bom final de semana, espero que aproveitem esse restinho e a gente se encontra ali segunda-feira, a Fernandinha vai levar vocês para o cenário, a gente vai ter um encontro rápido aí e a partir de terça nosso encontro será muito mais frequente, tá bom? Um abração para vocês e uma boa tarde.